Bem, eu vou falar para vocês de alguns temas que, para mim, foram muito instigantes. E, inclusive, cada um dos temas que eu trato hoje, eles foram assunto de algum artigo em revista de ensino de física, seja na Revista Brasileira de Ensino de Física ou no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. O primeiro deles diz respeito à pressão e volume em balões de festa. Podemos confiar em nossa intuição? Imaginem a seguinte situação, que depois eu mostro aqui concretamente. Mas vamos imaginar que nós tenhamos 2 balões de festa do mesmo fabricante, inflados, um deles mais inflado do que o outro. E existe uma conexão entre os 2 balões, mas por hora a conexão está fechada. A questão, então, é o que aconteceria quando a conexão for retirada. O que vai acontecer com o volume dos balões? Qual dos balões diminuirá de volume? Essa pergunta eu fiz para muitos alunos e até para colegas meus e mostrava concretamente o sistema, que eu vou mostrar a seguir para vocês. E os alunos, de modo geral, diziam assim: professor, vai fluir ar do balão maior para o balão menor, e respondiam mais do que eu tinha perguntado. Eles diziam: os balões vão terminar com o mesmo volume. Vai passar ar do balão grande para o balão pequeno e os balões vão terminar com o mesmo volume. Aqui eu tenho uma fotografia do sistema constituído pelos 2 balões. Existe um grampo aqui no meio dessa mangueira, e esse grampo, por hora, está impedindo a passagem de ar de um balão para o outro. Eu vou mostrar para vocês concretamente o sistema aqui. Está dando para ver os 2 balões, Cláudio? Espera aí que agora eu vou liberar a imagem toda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que assim fica bom. Estão vendo, então, os 2 balões? Sim, os 2 balões. Ok. Eu vou abrir. Aqui eu tenho uma conexão sofisticadíssima, que é um clips que está bloqueando a passagem de ar. Eu vou tirar o clips daqui para ver o que acontece. O balão menor desinflou. Exatamente. Então, agora, podendo passar para a apresentação novamente, que é completamente contra-intuitivo. Contra-intuitivo, exatamente. Aqui está documentado, em fotos, o efeito que eu acabei de demonstrar para vocês. Contrariamente à nossa intuição, o balão pequeno desinfla
bombeia ar para o balão maior. Era uma sexta-feira, eu entrei na sala de um colega meu, o professor Ian Levin, que é um físico teórico que estuda membranas, tá? E eu entrei na sala dele com esse dispositivo já montado, tá? E perguntei, Ian, o que acontece? E o Ian disse, Fernando, vai passar ar do balão grande para o balão menor. Aí eu fiz o experimento, tá? E o Ian ficou estarrecido com esse resultado. Tá? Isso foi numa sexta-feira de tarde. Segunda-feira, um colega de sala do Ian me relatou o seguinte, disse, Fernando, tu deixaste o Ian alucinado. Ele trabalhou o fim de semana inteiro nesse problema, porque o Ian é físico teórico, tá? Então, deixa eu contar uma coisa para quem não conhece muito bem a cabeça do físico teórico. O físico experimental se contenta com ver o experimento. Normalmente, ele se contenta com ver o experimento. Já o físico teórico, ele só acredita que aquilo que ele viu é real quando ele consegue dar uma explicação. Tá? E aí, então, eu fiquei sabendo que o Ian já tinha trabalhado o fim de semana inteiro e acho que na terça-feira eu entrei na sala do Ian e ele me disse, já tenho um modelo teórico para explicar esse resultado. Aí eu dei uma risadinha e disse assim para ele, mas Ian, o que o teu modelo teórico prevê? Ele prevê isso que tu me mostraste aqui, que o ar passa do balão pequeno para o balão grande. Aí eu disse, olha, então o teu modelo está com problema, porque também é possível acontecer o comportamento intuitivo, tá? Que está documentado aqui, ó. Na parte de cima, os dois balões estão ainda não conectados, tá? O grampo tá fechando a mangueira, tá? E aí, quando se retira o grampo, o ar flui do balão, agora do balão grande para o balão menor. Fica à vontade, professor. Aí o Ian voltou a trabalhar no modelo, tá? Para dar conta, tá? Por que ele ficou instigado com um problema tão simples, e alguém vai dizer, bom, mas isso é algo que interessa apenas para balões. Não, o Ian viu que tinha alguma coisa muito interessante relacionado com membranas, tá? E ele estuda membranas. Tá? E aí mais uns dias o Ian me disse, olha, Fernando, estudei mais um pouco, fui estudar especificamente o comportamento de membranas de borracha, tá? E esse comportamento que tu está me mostrando aí, ele é universal para membranas de borracha. Tá? Não importa que tipo de balões sejam, não é apenas com esse particular balões que tu me mostraste, tá? Porque eu já entendi, né? E aí, então, depois saiu um artigo na Physical Review, né, que é uma das revistas top de física, tá? Um artigo em que eu fui coautor. Tá? Dizem que um dos dois autores, tá, não entendeu completamente o mas, enfim, aí o Ian, então, resolveu o problema e conseguiu justificar. Eu depois vou dar uma justificativa que não é a que está nesse artigo, tá? Vou dar uma outra justificativa que eu entendo,
muito facilmente. Tá? Mas quem tiver interesse pode procurar o artigo, né? Ou até entrar em contato comigo, eu mando o artigo para vocês. E o interessante é que esse artigo ele recebeu uma menção na Nature. Tá? Nossa! A Nature tem uma seção em que eles discorrem sobre os artigos que já estão em pré-print, tá? E que em seguida vão ser publicados. Tá? E aí, então, houve essa referência na Nature sobre esse artigo. Tá? Quem lê essa nota da Nature, parece que foi o Ian e eu que descobrimos esse efeito. Quando esse efeito é muito conhecido, depois eu vou mostrar uma outra circunstância em que esse efeito acontece, tá? E ele é desconhecido, ele era desconhecido para o Ian e provavelmente para o sujeito que fez essa referência na Nature. Tá? Mas esse efeito é bastante conhecido, então não fomos nós que descobrimos, mas quem lê essa nota até parece que foi o Ian e o Fernando que descobriram o efeito. Tá? O que a gente fez foi dar uma explicação. Tá? E agora eu vou dar a explicação, tá? Para o efeito que saiu na forma de um artigo no Caderno Brasileiro de Ensino de Física em 2004. Tá? E o título do artigo, tá, é Pressão e Volume em Balões de Festa, podemos confiar em nossa intuição. O que eu fiz? Eu me dei o trabalho de medir a curva de pressão contra volume num balão desses. Tá? Aqui vocês têm no eixo das abscissas, tá? Vocês têm os volumes em escala não linear, tá? Até porque eu queria mostrar nesse gráfico o comportamento logo no início da curva. Tá? Vocês veem que essa marca aqui ela designa um volume de apenas 60 mililitros. Tá? E o final da curva, que é quando o balão então arrebentou, eu cheguei a 13 litros, tá? no volume do balão, porque eu levei o balão até arrebentar. Então, o que acontece? Tá? Vamos ver esse comportamento interessante. A curva de pressão contra volume, tá? Ela cresce rapidamente, a pressão cresce, atinge uma pressão máxima de cerca de 3,1 centímetros de mercúrio. Tá? 76 centímetros de mercúrio é a pressão atmosférica. Portanto, esse pico aqui é bem abaixo da pressão atmosférica. Tá? Atinge esse pico de 3,1 centímetros de mercúrio quando o volume é pequenininho ainda, é cerca de 50 ml. E dali para diante, ao bombear mais ar para dentro do balão, a pressão está diminuindo, atinge um mínimo lá em cerca de 4 litros, e aí, novamente, a pressão começa a crescer, tá? E o balão arrebenta. É claro que os valores específicos dessa curva aqui depende do tamanho do balão, do particular balão que eu usei, né? Mas o que é universal nessa curva é esse comportamento inusitado, de que inicialmente a pressão cresce rapidamente e depois ela decresce, para depois crescer novamente. Tá? Porque esse comportamento ele diz respeito não ao ar que está dentro do balão, tá? Mas diz respeito ao comportamento da membrana que está lá em roda, que é a borracha. Tá? Então, essa é a curva de pressão contra volume. Aqui a mesma curva, agora suavizada. Tá? E daí, quem conhece essa curva consegue predizer. Tá? Deixa eu mostrar aqui o dispositivo experimental que eu usei
Tá? E, como vocês podem ver, é um dispositivo muito sofisticado. Tá? Eu introduzia ar no balão inicialmente com uma seringa. Tá? Com uma seringa. E aí eu tinha controle do volume de ar colocado no balão. Tá? O balão estava conectado a um manômetro de tubo aberto. Tá? Ele está conectado a um manômetro de tubo aberto, então posso medir a pressão. Tá? Esse manômetro é de água, tá? Para ter muita sensibilidade, já que as pressões aqui não são uma fração muito pequena da pressão atmosférica. Tá? Inclusive, essa foto está mostrando o balão naquele estado de pequeno volume em que a pressão é máxima. Tá? O desnível entre as duas colunas de água no manômetro está aí no valor máximo. Depois, tá, eu fiz aqui uma outra foto. Depois eu troco, inclusive, porque para bombear ar para dentro do balão, eu depois passo a fazer esse bombeamento com uma bombinha de sigmomanômetro. Tá? E aí, contando o número de bombadas, eu posso saber qual é o volume do balão. Tá? Aqui vocês veem um estado posterior em que o balão já está muito inflado e que a pressão é menor do que era antes. Tá? Aqui ele já está naquela parte ascendente, o balão já está quase estourando. Tá? Ele está aqui com próximo do volume máximo. Esse, então, foi o meu dispositivo experimental. Tá? Bom, então, como eu já notei, esse comportamento inusitado da pressão inicialmente crescer e depois diminuir e finalmente crescer novamente, tá? Ele é uma característica da membrana de borracha. Tá? E se deve às propriedades da borracha quando é deformada. Tá? O Ian, para escrever o artigo que saiu na revista Physics Review, tá? Ele foi atrás desse comportamento da borracha. Tá? Ele me disse: eu tô trabalhando num texto que é um clássico sobre membranas de borracha, que é de um sujeito que, inclusive, ganhou o prêmio Nobel. Tá? Era um texto da década de 60, mas que ainda, nos anos 2000, ainda era considerado um clássico sobre o comportamento das borrachas. Tá? Bom, mas aí assim, gente, quem conhece essa curva pode agora predizer o que vai acontecer. Tá? Porque pode acontecer, tá, que um dos balões esteja com um volume grande, mas na região de pressão pequena. Tá? E o balão menor, tá, está com pressão maior. Tá? Então, se os balões estiverem nesses dois estados aqui, quando se retirar a mangueira, tá, vai fluir ar do balão menor para o balão maior. Tá? Mas pode, que é o comportamento inusitado. Tá? Mas pode acontecer também, que o balão menor e o balão grande já estejam naquela parte ascendente da curva de pressão. Tá? O balão maior está, então, com volume maior e uma pressão maior também. E o balão menor, né, com menor pressão, então, quando abrir a válvula, vai acontecer o comportamento que todo mundo espera. Porque o ar sempre fluirá da região de pressão mais baixa, desculpe, o ar sempre fluirá da região de pressão mais alta para a região de pressão mais baixa. Tá? Então, é isso que decide o fluxo de ar, a diferença de pressão. Tá? E como a curva, né? Porque eu mostrei para vocês ali a curva que eu levantei só de enchimento do balão. Quando a gente
desinfla o balão, a curva de desinflar não é mais a mesma. Tá? E é por isso que os dois balões, mesmo quando acontece o comportamento intuitivo, não acontece aquilo que os meus alunos diziam: os dois balões terminarão com o mesmo volume. Eles não terminam com o mesmo volume, porque um dos balões está numa fase da curva e o outro está na outra fase da curva. Tá? E isso tecnicamente se chama de esterese, tá? A curva de ida não é igual à curva de volta, e isso determina, então, né, esse comportamento estranho de que os dois balões, eles não terminam com o mesmo volume. Tá? Bom, um exemplo, e esse exemplo é muito conhecido na literatura, tá? Das bolhas de sabão. Tá? As bolhas de sabão são constituídas por uma membrana que tem tensão superficial constante, diferente do balão, em que a tensão superficial varia com o próprio volume do balão. Tá? Mas na bolha de sabão, a tensão superficial é constante. E daí sempre acontece o seguinte: a bolha maior, contraintuitivamente, está a uma pressão mais baixa do que a bolha menor. E aí, quando duas bolhas se tocam, tá? Se unem, quem brincou com bolhas de sabão provavelmente viu isso mais de uma vez. As duas bolhas, uma bolha grande e uma bolha pequena, elas se tocam, tá? Por algum tempo a gente tem as duas bolhas separadas ainda, mas já se tocando. E de repente vaza ar. E aí sempre o que acontece é que a bolha menor bombeia ar para a bolha maior. Tá? Esse é o comportamento das bolhas de sabão. Tá? E era nesse contexto que eu falei no início, tá? que é bem conhecido. Tá? É bem conhecido porque existe muita literatura chamando atenção para esse comportamento contraintuitivo com bolhas de sabão. Tá? Bolhas de sabão nunca apresentam o comportamento que vocês estão vendo nessa imagem agora aqui, tá? Do ar passar da bolha maior para a bolha menor. Isso nunca acontece com bolha de sabão. Então, o professor Lang acabou de mostrar o comportamento estranho de balões, é completamente contraintuitivo, então, dependendo da situação, o maior pode inflar ou desinflar. Depende da parte da curva em que eles estiverem ali. Para a bolha de sabão, então, nunca vai acontecer o comportamento, os dois comportamentos. As bolhas de sabão sempre apresentam esse comportamento contraintuitivo. Do menor para maior. Exatamente. Um médico que assistiu eu falar sobre esse tema na Fundação Universidade de Rio Grande, tinha um médico lá assistindo. E aí, no final da palestra, esse médico veio falar comigo e ele me disse que esse comportamento, se acontecer, esse comportamento contraintuitivo no nosso pulmão, porque o nosso pulmão está cheio de alvéolos e esses alvéolos se interconectam. Tá? E existe uma substância que combate, tá? Nós temos uma substância que combate para não ocorrer esse comportamento contraintuitivo, porque senão, se essa substância não existir no bebê recém-nascido, tá? O bebê logo fica com sintomas de anorexia. Tá? Ele fica azulado. E aí eles têm que administrar, aí eles já sabem, tá? O bebê azula quando nasce, tá? Tem que administrar uma substância que está combatendo, que vai combater esse comportamento contraintuitivo. Tá? Porque é o seguinte, se isso acontecer nos nossos pulmões, tá?
o que vai acontecer é que um alvéolo vai inflar muito e os outros todos vão ficar pequenininhos. E isso é fatal para quem padece desse problema. Tá? Eu fiquei surpreso de saber, né, que o médico, né, conhecia uma instância dessa discussão, né, no contexto dos nossos pulmões.